Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de três das maiores e mais fascinantes civilizações do continente americano. E vamos falar também do choque monumental que mudou o destino delas para sempre: a chegada dos europeus. Mas para começar, eu quero lançar uma pergunta que parece não tem nada a ver com o assunto. O que refrigerante, saco de lixo e ração para bicho têm em comum? Parece uma pergunta meio maluca, né? A resposta é uma coisinha só: milho. Pois é, num supermercado comum nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de um quarto de todos os produtos na prateleira leva milho processado na composição. Ele está em adoçantes, produtos de limpeza, em quase tudo. E o grande segredo do milho está na sua origem. Esse cereal, que é a base de tanta coisa no nosso mundo hoje, foi domesticado, olha só, há mais de 1000 anos pelos povos da Mesoamérica. Foi uma verdadeira revolução agrícola que sustentou impérios inteiros. E só para a gente ficar na mesma página quando falamos de Mesoamérica, estamos falando dessa região riquíssima em cultura, que vai ali do sul do México e pega Guatemala, Belize, até partes da América Central. Foi verdadeiro berço de sociedades super complexas. Bom, e no centro da nossa história de hoje estão três civilizações que, nossa, são espetaculares. Cada uma com seu brilho, suas particularidades e seu próprio destino. Estamos falando dos maias, dos astecas e dos incas. Primeiro, os maias. Um povo simplesmente genial na matemática e na astronomia. Eles desenvolveram uma escrita super complexa, com glifos e até o conceito do número zero. Quando os europeus chegaram em 1492, as grandes cidades-estado deles já estavam meio em declínio, mas a cultura maia continuava viva e forte. Depois, temos os astecas, um império poderosíssimo militar, bem no coração do que hoje é o México. A capital deles, Tenochtitlan, era uma coisa de outro mundo, uma obra-prima de engenharia. E em 1492, eles estavam no auge, no topo do poder. E por último, mas não menos importantes, os Incas, lá na Cordilheira dos Andes. Eles eram mestres da organização, governavam um império gigantesco, super diverso, todo conectado por uma infraestrutura de deixar qualquer um de queixo caído. E assim como os astecas, eles também estavam no auge do seu poder. Ok, agora que a gente já sabe quem é quem, vamos dar uma olhada mais de perto. Como é que essas sociedades funcionavam na prática? Como elas se organizavam e que tecnologias incríveis elas desenvolveram para dominar os seus ambientes? Quando a gente coloca lado a lado, as diferenças ficam muito claras e são fascinantes. Os maias, por exemplo, viviam em cidades-estado, cada uma independente. Já os astecas e os incas construíram impérios centralizados, com o imperador no topo. Na escrita, os maias tinham os glifos, os astecas usavam pictogramas. E os incas? Bom, os incas não tinham um sistema de escrita como o nosso, mas usavam o quipu, um sistema genial de cordas com nós para guardar todo tipo de registro. E falando em genialidade, a rede de estradas dos incas era algo fenomenal. Pensa só, mais de 20 mil quilômetros de estradas conectando o império inteiro através das montanhas dos Andes. Isso permitia uma comunicação e um controle que ninguém nunca tinha visto naquela região. Era a internet da época. Então, no meio de todo esse desenvolvimento, de toda essa sofisticação, o mundo deles virou de cabeça para baixo. Vamos agora para o momento da grande colisão, a chegada dos conquistadores espanhóis, um evento que mudou a história para sempre. A cronologia dos fatos mostra como tudo foi rápido, até assustadoramente rápido. Em 1492, Colombo chega. Em 1521, menos de 30 anos depois, a capital asteca, uma das maiores cidades do mundo, já tinha caído. 10 anos depois, Pizarro já estava cara a cara com o Império Inca, e por volta de 1570, a última grande resistência indígena já tinha sido derrotada. Então fica a pergunta: como um punhado de espanhóis conseguiu derrotar o gigantesco Império Azteca? A resposta é complexa, não foi só força militar. O líder espanhol, Hernán Cortés, foi muito estratégico. Ele fez alianças com povos locais que odiavam os astecas. Depois capturou o imperador, o que gerou um caos na liderança. E ele teve um aliado invisível e terrível, a varíola, que se espalhou como fogo e matou uma parte enorme da população. E claro, a violência extrema foi usada o tempo todo para aterrorizar e intimidar.
Como os Incas, a história foi parecida em alguns pontos, mas com suas próprias particularidades. Francisco Pizarro chegou bem na hora em que o império estava dividido por uma guerra civil entre dois irmãos. O timing foi perfeito para ele. Pizarro usou a mesma tática de capturar o líder, Atahualpa, e mesmo depois de receber um resgate absurdo em prata, ele executou o imperador. A partir daí, os espanhóis só jogaram mais lenha na fogueira das divisões internas para tomar o controle. É importante entender que a conquista não foi só uma troca de governo. Foi uma transformação total, violenta e muito profunda. E as consequências disso a gente sente até hoje. Para ter uma ideia da escala da catástrofe humana, basta olhar para a ilha de Hispaniola, a primeira a ser colonizada. Em poucas décadas, a população indígena local foi reduzida em 90%. 90%. Uma população inteira praticamente varrida do mapa, principalmente por doenças e trabalho forçado. E a brutalidade era parte da estratégia. Esse trecho aqui, retirado das fontes da época, descreve como os espanhóis costumavam esquartejar civis e soldados como forma de intimidar os adversários. Não era só uma guerra física, era uma guerra de terror psicológico. E o resultado final? Um mapa totalmente redesenhado. O território asteca virou a Nova Espanha, as terras dos Incas foram colocadas sob o domínio colonial, uma nova ordem foi imposta à força e o continente foi alterado de um jeito profundo e, bom, permanente. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? O que foi que se perdeu nessa colisão de mundos? E talvez tão importante quanto o que permanece? Fica o legado cultural, linguístico e, claro, aquele simples grão de milho que a gente falou lá no início, uma herança das Américas que, ironicamente, continua alimentando o mundo inteiro. Obrigada pela companhia nesta análise.